Estava terminando de fazer o relatório de um cliente que é nutricionista e eu percebi que cada paciente dele nos últimos 3 meses deixou de pagar 497 e está pagando no mínimo 1.197. E que cada paciente que permanecia 3 meses agora está permanecendo de 6 a 12 meses. E é sobre isso que eu quero te falar nesse vídeo. Eu quero te falar o que você precisa fazer para atrair pacientes high ticket, pacientes que te pagam mais e que permanecem com você por mais tempo através do Google Ads. Bom, vamos do começo. Esse meu cliente, que é nutricionista, a gente já anunciava o negócio dele há pelo menos aí 2 anos. E como que funcionava? A gente atraía o cliente e esse cliente tinha direito a 2 consultas e por essas 2 consultas ele pagava R$ 497. Então ele vinha, passava a primeira consulta, o nutricionista passava a alimentação para ele seguia ali durante o mês, alguns seguiam mais à risca, outros nem tanto, mas chegavam na segunda consulta, eles viam os resultados. Normalmente aquela pessoa tinha resultado, até porque antes dela chegar no nutricionista, ela já estava comendo tudo bagunçado, né? Ela estava comendo muito mais do que ela deveria. E com a dieta, ela ajustou isso aí e começou a perder peso. E a partir desse momento, ela tá animada. E aí que começa o grande problema. Por quê? Depois dessa consulta, o nutricionista eles passava a próxima consulta em 60 dias. E normalmente, depois desses 60 dias, ela não retornava. E o que era o problema nisso aí? Conforme a pessoa não voltava depois desses 60 dias, o meu cliente acabava de perder o paciente. Então, o faturamento dele estava sempre oscilando. Mês ele tinha um faturamento maior, no outro mês isso já caía, e ele nunca conseguia de fato se sentir seguro e ele nunca conseguia de fato aumentar esse faturamento dele. E o que era o problema nisso? É que isso causava muita insegurança. Num mês ele tinha dinheiro, no outro mês ele tinha pouco dinheiro, e isso começava a gerar aquele monte de desconforto, né? Pô, será que mais esse mês eu vou ter que tirar da minha reserva de emergência para investir na minha empresa? Será que mais esse mês eu vou ficar no vermelho? O que vai acontecer se eu permanecer dessa forma por mais 3, 6 meses? Se o Google não trazer cliente, eu continuar perdendo paciente dessa forma que eu estou perdendo. E isso gerava uma insegurança e uma ansiedade muito grande, né? Porque ele não tinha segurança de fazer, às vezes, um investimento maior na própria empresa. E ele não conseguia, muitas das vezes, sentir seguro em fazer um investimento na estrutura, porque isso ia demandar um investimento maior e ele não tinha segurança de que ele ia ter o dinheiro no próximo mês. E baseado nisso, o que a gente decidiu fazer? A gente decidiu entender como que a gente pode reter esse paciente, como que a gente pode também aumentar o ticket médio, aumentar o quanto cada um paga. E para a gente poder entender isso, eu fiz uma pergunta para ele, né? Que foi justamente o contrário. Falei, cara, quem são aquelas pessoas que mais permanecem com você? O que elas têm em comum? Ele falou, cara, as pessoas que permanecem mais tempo comigo são aquelas que elas não estão muito preocupadas com o resultado físico. É aquelas pessoas que, tipo assim, se elas perderem 2 quilos, tá beleza, ela tá satisfeita. Mas se ela não perder e perceber que o sono dela melhorou, ela permanece comigo. Agora, normalmente quem sai é aquela pessoa que já tem uma dificuldade de perder peso. Ela já vem, ela espera perder peso rápido e quando ela não perde peso rápido, ela acaba desistindo e pulando para outro nutricionista. E a partir do momento que a gente sacou essa diferença no tipo de pessoa que permanecer por mais tempo e a pessoa que ir embora rápido, a minha cabeça explodiu. Por quê? Porque a gente percebeu que a nossa comunicação dentro do Google Ads, ela estava atraindo esse tipo de pessoa que queria resultado rápido. E é por isso que a gente estava tendo uma saída muito grande, né? Então, o erro, ele não estava na campanha, na palavra-chave, no anúncio propriamente dito. O erro estava na comunicação no geral. É que eu vejo muita gente que anuncia no Google Ads se frustrar. Por quê? Está atraindo paciente, não está conseguindo fechar e acha que o problema pode estar na palavra-chave, pode estar na configuração dos anúncios, pode estar na configuração da estratégia de lance. E, na maioria das vezes, pode não ser. E nesse caso aqui não foi. Então, o que a gente decidiu fazer? A gente começou a pensar como que a gente pode atrair o paciente que paga um valor maior, que permanece por mais tempo e que para ele permanecer, ele não precisa de um resultado estético rápido. E aí a gente começou primeiro, vamos mexer na campanha? Vamos. A partir dessa clareza, a gente começou a mudar a comunicação dos anúncios. Os nossos anúncios, eles estavam muito focados em atrair aquele tipo de pessoa que tinha o interesse no resultado, em perder peso de forma mais rápida, sem abrir mão de tudo que ela gosta de comer. Então, a gente, de certa forma, a gente comunicava para esse pessoal. Então, por isso que a gente atraía esse tipo de pessoa para dentro do site
e, consequentemente, para dentro do WhatsApp. E aí que vinha o problema, porque se a gente fechava esse tipo de paciente, ele ia embora rápido. Então, o faturamento ele nunca crescia. A gente sempre estava com o faturamento abaixando. E meu cliente sempre estava inseguro, achando que o investimento que ele fazia não estava dando retorno e se sentindo cada vez mais frustrado e com medo de investir. Porque quando você investe e não volta, amigo, a vontade de parar é grande. O medo daquilo ali não voltar, ele incomoda. Então, o que a gente fez? Tá? A gente começou a mudar a comunicação dentro dos anúncios. Então, a gente começou a focar muito mais em pessoas que queriam perder peso, mas queriam perder peso de forma saudável, de forma equilibrada, né? De forma equilibrada até na questão, não precisava deixar de comer uma bolacha, tomar uma cerveja, comer um chocolate, mas que isso tinha um equilíbrio. E a partir do momento que a gente começou a fazer isso, a gente começou a ter o primeiro sintoma, que foi diminuir o número de pessoas que entravam em contato com ele. O número de mensagens no WhatsApp diminuiu, o número de ligações diminuiu, o telefone tocou menos, o número de agendamento diminuiu e nessa hora aí bateu uma ansiedade, porque a gente estava acostumado a ter, sei lá, 4, 5 pessoas chegando por dia e aí depois dessa mudança a gente passou a ter 1, 2. E se a gente já não estava conseguindo vender, aí que ele ficou mais preocupado. Pô, se tá chegando 4, 5 eu não consigo vender, agora que tá chegando 1, 2, meu Deus do céu. Então essa foi a primeira mudança. A segunda mudança que a gente fez foi dentro da página. Por quê? Porque não adianta a pessoa bater o olho no anúncio, entender que a gente está prometendo um emagrecimento saudável, equilibrado, e chegar dentro da página ela vê que tem promessa de perda de peso rápido, porque ela ia chegar no WhatsApp querendo isso. E aí ela ia desistir mais rápido. Ou, na maioria das vezes, ela não ia nem fechar. Então, essa diferenciação a gente teve que trazer também para dentro da página, porque senão a gente não ia conseguir trazer esse tipo de paciente para dentro do WhatsApp dele. Então, ao invés da gente focar, que é o que a maioria faz, e o que a gente também estava fazendo em, dentro do site, comunicar resultado rápido, mostrar depoimento de pessoas que perdeu, sei lá, 5, 10 quilos dentro de um mês, mostrar foto de antes e depois, que nem pode, mas eu vejo muita gente fazer também. Nós, particularmente, nunca fizemos, tá? Mas eu vejo que isso é bem comum no nicho de nutrição. A gente começou a mudar isso daí também. E a partir disso, aconteceu de chegar menos pessoas lá. Mas o que a gente percebeu depois dessas mudanças? Essas 1, 2 pessoas, normalmente, elas prosseguiam muito mais a conversa do que aquelas 4, 5 que chegavam quando a gente estava prometendo emagrecimento rápido. E essas pessoas se mostravam muito mais interessadas, faziam muito mais perguntas, tiravam muito mais dúvidas. E o que foi acontecendo ao longo do tempo? A gente foi percebendo que esse tipo de pessoa tinha uma chance maior de fechar, mas nem sempre ela fechava. Por quê? Porque aí entra um terceiro fator. Não basta só a pessoa identificar com aquilo que está no anúncio, com aquilo que está na página e conversar com o profissional. Ela precisa entender que o nutricionista, né, no caso o meu cliente, era a melhor opção para ela dentre outros nutricionistas. Porque nós entendemos que isso em conversa com o paciente, tá? O meu cliente, ele conversou com os pacientes dele. E a gente entendeu que uma pessoa, ela normalmente manda mensagem para 2, 3, 4 nutricionistas para poder entender quem daqueles ali é o melhor. E o que a gente percebia? Que normalmente a gente fechava muito o paciente por conta do preço. Em contato com 4, 5 nutricionistas, a forma de atender era muito parecida. Era a troca de algumas mensagens ali no WhatsApp e depois nós soltávamos um PDF. Nesse PDF a gente explicava tudo. O que a pessoa tinha direito, né? Olha, você tem uma consulta inicial, a gente vai fazer uma anamnese, a gente vai fazer aqui, tirar as medidas, a gente vai fazer perguntas sobre a sua rotina, a partir disso a gente vai montar a alimentação. E aí você tem também a consulta de retorno. E aí depois embaixo o valor. E nós percebemos que os outros nutricionistas que eram concorrentes tinham esse mesmo padrão. Então, o que a pessoa se baseava para escolher o profissional que ela ia fechar? O preço. Se é quase tudo a mesma coisa, deixa eu fechar aqui com o mais barato. É igual, eu costumo usar esse exemplo aqui, que ele é muito bom para você poder entender. É mais ou menos igual o arroz. Você vai num supermercado e você vê a marca X, ela está R$5, e você vai em outro supermercado e a mesma marca X, ela está R$3, qual você vai comprar? Do segundo supermercado, porque está mais barato. E era mais ou menos assim que o paciente ele enxergava o trabalho do nutricionista. Ele achava que era simplesmente passar uma dieta. Então, a gente concorria muito com o preço dos concorrentes. Isso fazia com que o meu cliente tivesse que dar muito desconto, o que abaixava não só a margem de lucro dele, mas também o faturamento. Então, ele estava sempre sufocado
porque ele estava tentando só fechar com base no preço. E aí ele se sentia muito frustrado, por quê? Porque ele é um cara que estudou, ele é um cara que se dedicou, ele é um cara que está em constante atualização. Ele sentia que ele nunca conseguia cobrar aquilo que realmente a consulta dele valia. Ele se sentia muito frustrado com isso. E a partir disso, o que a gente decidiu fazer? A gente decidiu fazer um ajuste que estava fora da campanha, né? Então, dentro da campanha, mexemos em anúncio, comunicação do anúncio, mexemos em site, e agora a gente precisava fazer um último ajuste no atendimento dele. Percebe que eu não estou nem falando de Google Ads mais. Agora é a minha visão como empresário, a minha visão como consultor que eu passei para ele. Falei, cara, a gente precisa mudar isso aí. Como que a gente vai mudar para que a pessoa entenda que você é diferente dos concorrentes e que, por isso, ela tem que pagar mais para você. Por isso, justifica ela pagar o valor de R$ 1.200 para você, em vez de pagar R$ 500 para os concorrentes. E a partir disso, a gente decidiu mudar o atendimento. Ao invés de mandar o PDF, agora a gente investiu muito mais em entender qual que era o problema da pessoa. Por quê? A pessoa que quer emagrecer, ela tem diversos motivos que faz ela desistir do emagrecimento. Não é porque é a dieta, é aquilo que está prescrito ali no papel. Não, ela consegue comer aquilo que está no papel, mas vai além disso. A pessoa, ela se sente frustrada porque ela não consegue deixar de comer um doce. E ela já teve experiência com dieta que era muito restrita e não podia comer doce, só que ela não aguentou e comeu doce, sentiu frustrado e decidiu chutar o balde e desistiu da dieta. Então o problema, ele não estava na dieta em si. Ele estava muito mais no que estava em torno da dieta. A partir do momento que a gente começou a entender isso, a gente começou a trazer isso para dentro do atendimento. Então, o meu cliente, ele não vendia mais a consulta, ele vendia como que a abordagem dele e ajudar a pessoa a perder peso de acordo com a circunstância dela. Então, por exemplo, se a pessoa não conseguia ficar sem um doce depois do almoço, ele trazia, explicava para ela que ela não precisava de deixar de comer o doce. Não precisava ser rígido, não precisava ser restrito. Dava para ela perder peso e ainda assim comer o docinho depois do almoço. Ou tomar a cerveja de fim de semana. Para isso só precisavam ser feitos alguns ajustes. E ele fazia ajustes sob medida para ela. E a partir do momento que a gente trocou essa abordagem, o que começou a acontecer? Esse cliente, ele começou a fechar muito mais paciente, né? Apesar de a gente ter um número menor de pessoas chegando, a gente começou a fechar mais dessas pessoas. O que ele cobrava de R$ 497 por 2 consultas, agora ele passou a cobrar R$ 1.197 por 4 consultas, porque esse é outro ponto. Não bastava só a pessoa pagar um valor maior, a pessoa tinha que voltar. O grande problema é que a pessoa lá no tempo que dá o retorno dela, ela desistia. Por que ela desistia? Porque ela se sentia desmotivada por todos esses problemas que eu acabei de falar. Então a gente encurtou, ao invés de 60, agora a pessoa volta de 30 em 30. Por quê? Porque assim a gente consegue manter ela motivada, ela dentro da dieta, seguindo o plano ali, sem deixar desandar muito as coisas e ela desmotivar completamente. Então, a gente passou de vender consulta para vender um plano de acompanhamento de emagrecimento. Então, enquanto os concorrentes estão vendendo consulta, a gente vende um plano, um passo a passo, um caminho com início e com pequenos checking points, vamos dizer dessa forma, pequenas conquistas que a pessoa vai tendo. E isso fez com que essa pessoa ficasse por muito mais tempo e topasse pagar um valor muito maior. Então, é por isso que a gente conseguiu fechar mais pessoas e a um preço maior e segurar essas pessoas por mais tempo. E o que começou a acontecer? Um faturamento maior. Esse meu cliente, ele passou a ter algo que ele não tinha, que era previsibilidade de faturamento do próximo mês. Então, por exemplo, a gente está no dia 27/8, 27 de agosto. Então, nessa data, ele está muito mais tranquilo, porque ele sabe mais ou menos quanto que ele vai receber no próximo mês. Então, ele ficava muito mais seguro, muito mais tranquilo, muito mais confiante. Principalmente para poder investir em anúncios no Google Ads, que é o que ele não tinha segurança, porque o faturamento dele estava sempre oscilando, ele estava sempre ansioso, sempre pensando se, será que eu vou ter dinheiro para pagar as contas? Será que eu vou ter que tirar da minha reserva? Será que o Google realmente está funcionando para o meu negócio? E se daqui a algum tempo eu não conseguir manter esse investimento, como que eu vou fazer? Eu vou depender de indicação? Então ele já não tem mais isso. Então, o segredo para atrair o paciente high ticket e manter esse paciente te paga um valor maior por mais tempo, ele está relacionado ao Google Ads, mas na estratégia como um todo, né? O que eu vejo é muita agência, é muito gestor, é muito nutricionista que gerencia os próprios anúncios preocupados com a campanha, achando que o problema está dentro da campanha.
né? Ah, o problema é a minha palavra-chave, o problema é o CTR do meu anúncio, o problema é o meu CPC que está alto. Sem que, na verdade, o problema, ele pode sim estar dentro da campanha, tá? Porque tem formas ali dentro do Google Ads de atrair um público mais específico, principalmente através da palavra-chave. Mas, na maioria das vezes, o problema ele está não só dentro do Google Ads, mas ele está fora. Desse cliente, por exemplo, que eu citei no vídeo, o problema ele estava muito mais relacionado à oferta e à forma com que a gente comunicava essa oferta dentro do Google Ads. Então a gente estava comunicando para uma pessoa que ela queria resultado rápido. A gente não tinha que comunicar para essa pessoa, porque não é o tipo de paciente que permanece por mais tempo. Então a nossa comunicação, a forma de escrever os anúncios para quem a gente estava escrevendo, ela não estava adequada. Ela estava funcionando, estava trazendo cliente, mas não estava adequada para quem nós queríamos. E um outro ponto também era a forma com que ele posicionava. Ele falava para a pessoa vendendo consulta. E quando a pessoa via que era consulta, ela comparava o preço da consulta dele com o preço da consulta do outro e decidia pelo mais barato. A gente não conseguia justificar para a pessoa por que valia mais ela pagar um valor maior para ele do que para o concorrente dele. Então, estava também naquilo que ele falava nas mensagens do WhatsApp. E esse é um dos pontos que eu percebo que a maioria das agências não conseguem instruir o cliente nessas pequenas mudanças que fazem ele, de fato, conseguir atrair esse paciente que paga mais. Esse é um dos pontos que eu procuro sempre trabalhar com os clientes aqui da minha agência. Eu analiso não só o que está a nível de Google Ads, mas aquilo que a gente pode melhorar também na questão do atendimento, porque eu vejo que o que trava muito atrair paciente através do Google pode nem ser a campanha, pode ser o que está fora da campanha, pode ser o atendimento, pode ser a secretária, pode ser aquilo que você está falando para o paciente ali nas mensagens do WhatsApp. E é por isso que eu sempre trago essa visão e eu faço essa análise, porque isso permite que a gente consiga identificar onde estão os principais gargalos da campanha, corrigir isso dentro do Google Ads, corrigir isso também no WhatsApp, seja com a secretária, seja você mesmo, que é um nutricionista. E a partir disso a gente consegue atrair clientes que realmente valorizam o seu trabalho, que estão dispostos a pagar um valor maior e que vão permanecer com você por muito mais tempo. É isso que a gente tem feito, é isso que tem funcionado por aqui e é esse aprendizado que eu queria compartilhar com você. Não é só sobre o Google Ads. O que te faz atrair paciente high ticket que permanece com você é um alinhamento de aparecer para as pessoas certas no Google Ads, com o anúncio certo, com o site certo e falando exatamente aquilo que a pessoa precisa ouvir no WhatsApp para ela poder entender que você é melhor do que os seus concorrentes. E é isso que eu busco trazer para os meus clientes aqui da agência. E é por isso que a gente tem conseguido bons resultados também. Agora que você já sabe o que você precisa fazer, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa um like, comenta nesse vídeo aqui, falando o que você achou desse conteúdo, se você gostou e se algo aqui te ajudou. Se te ajudou, comenta aqui para mim o que foi. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui também, eu vou estar respondendo. E se inscreve no canal para você continuar recebendo novos conteúdos para vender no Google Ads todos os dias. Se você é nutricionista, gostaria de atrair mais pacientes que te pagam um valor maior e permanecem com você por mais tempo e prefere que um profissional cuide disso para você, vou deixar um link aqui na descrição também, onde você pode entrar em contato comigo, eu vou entender um pouco mais sobre o seu negócio e a partir disso eu vou te falar como que eu posso te ajudar.